E agora eu queria chamar aqui a Cláudia Feitosa Santana. Bem-vinda ao almoço do My News, Cláudia. Obrigada. É bom estar aqui com você pela primeira vez. Ô, Cláudia, na abertura do programa eu falei daquelas pessoas que tiram da gente uma reação que a gente explode e não gosta, depois se arrepende. Dá para ensinar o cérebro a pensar diferente? Sim, com certeza. É isso que a neurociência diz. E aqui está a capa Ah, a do meu gente vai livro. mostrar o seu livro aí. Mostra, Edu. Eu controlo É, como me sinto, olha lá. o É que a da editora neurociência mostra para a Planeta. gente, Pode falar, Cláudia. em primeiro lugar, é que nós somos muito mais verbo estar do que verbo ser. Então a gente não precisa fazer morada, casa permanente numa, num estado, sendo que a gente pode mudar esse estado. Então as pessoas têm mania de dizer eu sou ansiosa, eu sou deprimida, ou fulano é deprimida, é mais fácil falar que o outro é. Quando isso não é verdade. E quando a gente aprende isso, nós aprendemos que comportamentos cristalizados podem ser treinados para que sejam diferentes. Só que isso dá trabalho. Então, o que eu indico no livro é: a gente tem tanta ciência hoje, e neurociência em específico, sobre o funcionamento da mente, que a gente precisa entender a mente humana, que é o que eu mostro no livro, para que cada um possa entender melhor a sua própria mente. E aí você ganha mecanismos de treino de como que você pode mudar o que te incomoda. E um desses exemplos é a pessoa que nos irrita. Só que isso dá extremo trabalho. Como é que se Porque treina o precisa cérebro? repetir. Ah, tem que repetir. Tem que ficar Não, convivendo com o seja. chato até eu conseguir ficar zen quando eu ouço a chatice, é isso? Você pode mudar o seu estado de extrema irritação para um estado de menos irritação, depois, quem sabe, de indiferença, até possivelmente gratidão, mas exige treino. Quanto mais você repete com a mesma pessoa e você consegue mudar, o que você conseguiu mudar da primeira vez, você precisa continuar repetindo para que isso se cristalize. E aí que quando é, por exemplo, um acontecimento mais esporádico, é muito mais difícil. Por exemplo, eu não ligo no telemarketing para resolver problema toda semana. É uma vez a cada 3, 4 meses. Então, toda vez que eu vou fazer isso, para que eu não tenha o mesmo comportamento, porque eu acabo me irritando com quem está do outro lado, na verdade não é a pessoa que me atende, mas sim a empresa, o que eu preciso? Antever que eu vou entrar no telemarketing, então eu já tenho tudo anotado, o que eu preciso fazer para manter o meu controle, não me descontrolar. Porque se você se descontrola demais, a pessoa do telemarketing às vezes até desliga o telefone, porque ela não quer mais atender essa pessoa. E a gente tem várias histórias desse tipo. Então, há aquele, como você disse, aquele chato que você convive mais, aí você tem até mais chances de melhorar do que uma coisa que você faz de vez em quando. Então, por exemplo, Natal em família, que é uma vez por ano, ele exige muito treino mental antes, para não chegar no Natal e fazer tudo do mesmo jeito. Mas como é que é esse treino mental, Cláudia? Eu vou para a ceia de Natal, sei que vou encontrar aquela pessoa que eu não gosto, faço cara de paisagem. Seja simpática, Miriam. O que faz? Como é que fala com a mente? É, então, mas é que tá. Por exemplo, como que eu explico no livro? Eu explico no livro como que evolutivamente nós chegamos até aqui. Então, por que a nossa convivência é difícil? Eu explico a matemática inconsciente da cooperação. Quando a gente começa a entender essas coisas, eu explico num capítulo de percepção a questão do contexto. Então, por que uma pessoa vai lá e tira, por exemplo, 22 segundos de uma entrevista, que é o contexto dela? Ela está, na verdade, excluindo todo o contexto de uma história. Quando a gente começa a entender como que a gente percebe o mundo, a gente entende que o meu contexto é um e o seu é outro. Você não vai conseguir entender o contexto daquela pessoa que te irrita no Natal pela sua própria história. E um dos grandes pontos que eu explico isso no livro, você precisa começar a entender
o seu contexto, por que eu reajo dessa forma, aonde que ela me irrita, e, inclusive, respeitar o contexto do outro. Eu não sei por que ele se comporta dessa forma, eu não sei, talvez, por que eu o irrite. Quando você quer se aproximar dessa pessoa, você tem até a chance. E aí a gente usa da empatia, que é outro capítulo que eu tenho, que eu explico bastante sobre isso. Aí você tem mecanismos que você consegue fazer, como, por exemplo, fazer perguntas adequadas para que você possa escutar essa pessoa. Porque não adianta você fazer inferências sobre o contexto dessa pessoa, que a sua chance de errar é muito grande. A única Olha, forma de você realmente compreender é escutando. E é tão difícil, porque a gente é está difícil. treinado ao quê? Escutar o que nos interessa para tentar convencer a pessoa do nosso ponto de vista. Olha, Mas você assim você falou não de se Natal. aproxima. Você falou de Natal, a Maria Clara Costa Pinto colocou aqui, como lidar com parente bolsominion? A outra está perguntando aqui, e como é que faz com gente que comete, é a Mila Montenegro, gente que comete infração no trânsito e acha que são os donos da rua, e precisamos ficar na defensiva o tempo todo? Como é Como que chama tirar o mesmo a ranço? primeira? Segura. Ó, vamos por um então, o Rafael Tonê, como tirar o ranço do grupo da família? Cláudia, essa é a O pergunta grupo de do WhatsApp? US$ 1 milhão. O grupo de WhatsApp? Eu O acho grupo que de sim, mas família? a gente pode. Vamos falar do encontro do Natal, né? Que é uma coisa que já É. responde a Maria Clara também. Não, eu posso responder os três. Primeiro, grupo de família não se fala de política. Porque você vai ter, invariavelmente, pessoas de grupos opostos. E não tem como. É o que eu falo no livro. Polarização política, a explicação não está na falta de empatia, está no excesso de empatia, cada um com a sua causa. Então, a primeira pessoa que respondeu o que eu faço com o Bolsonaro não vai tentar empatizar. Tenta num grupo de família, na Natal, não dá para falar de política, porque você não vai conseguir empatizar com quem tem um posicionamento político completamente diferente do seu. É humanamente impossível. Não tem como fazer isso. Então, o jeito é, vamos respeitar que cada um se posiciona de uma forma. Porque na hora que a família se encontra para o Natal, se for falar de política, vai dar problema. Então, um do treinamento é que se alguém falar, você tem que respirar. Aí você tem que descobrir qual é a sua técnica para que você não entre no assunto. Porque senão não tem jeito, invariavelmente vai acabar em discussão. E às vezes acaba até Levanta. em briga. Levanta e vai buscar um copo d'água. Ai, me deu uma sede agora. Sai um pouco, né? Para não ficar na linha de frente. Agora, ô Exato. Cláudia, como é que a gente forma o nosso circuito emocional, assim? Tem pessoas que naturalmente são mais tranquilas, tem pessoas que explodem, o famoso pavio curto. Como é que constrói isso, Cláudia? Na verdade, a gente não nasce com esses circuitos neurais determinados, pré-determinados. O que acontece é que a gente vai construindo eles ao longo da nossa história. Por isso que uma das coisas que eu defendo no livro, que é o que a neurociência nos mostra, é que o ambiente e a forma como nós somos criados, isso pode influenciar bastante no comportamento da criança. Mas isso não significa que nós adultos não possamos melhorar. Porque quanto mais a gente entende o funcionamento da nossa mente em geral, a mente humana, mais a gente tem condições de avaliar, ok, o que eu mais cometo de erro e aonde que eu estou indo bem. E aí você consegue poder treinar. E nos circuitos é exatamente isso. Então, por exemplo, a pessoa que te irrita, se você não estiver muito preparado, antever a situação para que você mude o seu comportamento naquele momento, o que vai acontecer? O seu cérebro, ele tem uma biblioteca. Nessa biblioteca, você sempre agiu da mesma forma. Então, na estatística dele, que nem estatística de tempo, ele tem uma aposta. A aposta dele é que para você ficar aliviado, você responde agressivamente ou às vezes você não responde, você solta aquele olhar fulminante para a pessoa. E depois, normalmente, a gente se arrepende. Então, esse circuito você foi construindo ao longo da sua história com essa pessoa. Então, é fácil agir sempre da mesma forma. E depois que vem o arrependimento. Então, para você mudar essa ação que você sempre faz, que
o seu cérebro vai depois sentir logo um alívio, mas depois vai vir o arrependimento, você precisa treinar para que o seu cérebro aprenda que não é agindo daquela forma como você sempre agiu. Mas você vai precisar ensinar. Para quê? Para ele ter outras vezes que ele vai computar e vai reduzindo a chance dele agir automaticamente daquela forma que te desagradava. Fazer uma ginastiquinha com o cérebro, né, Cláudia? É uma ginástica mental, na verdade. Porque você precisa dominar essa questão do seu cérebro e acabar ensinando diretamente a poder agir de uma outra forma. Agora, Cláudia, a gente, tô falando mais por mim, não pelas pessoas, mas existe uma tendência de reforçar o que é negativo. Então, sei lá, você faz um trabalho incrível, alguém vem até te elogiar e você fala, ai, mas naquele ponto não ficou legal. É como se a gente se destacasse o negativo. Como é que faz para mudar isso? Porque isso também é uma resposta que a gente tem. A primeira que vem é ressaltar o negativo, né? Por que a gente faz isso? Olha, por um lado, isso é extremamente saudável. Porque o otimismo irrealista, ele é extremamente perigoso, seja para o próprio adulto, e pessoas, por exemplo, que têm performance baixa e acha que está tudo bem, e um dia a casa cai, ou inclusive pais que educam os filhos só com feedback positivo, positivo, positivo. E aí você cria uma criança irrealista. Então, por um lado, o otimismo irrealista ele é mais perigoso do que o pessimismo, porque o pessimismo está mais preparado. Mas olha que interessante, nós somos filhos de ancestrais que tinham uma neurose mais para o feedback negativo. Não dá para entrar nos detalhes. Mas então, por um lado, isso te protegia, mas protegia muito mais nossos ancestrais que viviam em savanas. Hoje em dia, nessa sociedade que a gente vive, é como se a gente precisasse fazer um shift e falar assim, não posso ser tão negativo assim comigo mesmo. Olha, meu trabalho, eu sou assim, eu faço esse treino, porque eu acabo sempre olhando para o defeito. Mas você precisa trazer em perspectiva, então é de novo um exercício, só que é um exercício de eu comigo mesma. Você com você mesmo. Você começa a levantar. Ok, o que eu fiz de errado? Quais os defeitos que eu estou vendo? Você tem que anotar. Se não é anotar no papel, é anotar mentalmente. E comparar. E aí faz um exercício. Se a pessoa tem mania de ficar olhando para o negativo, faz um exercício, começar a elencar o que foi feito de positivo. E aí, o que acontece? Você, quando faz isso, você realmente consegue comparar se esse meu negativismo está sendo realista, ou se na verdade eu só estou focando nele. Mas tem que fazer essa comparação, senão você não vai conseguir aprender a mudar, de forma alguma. Agora, Cláudia, sempre que a gente fala de mente, cérebro e tal, eu penso na meditação, que é uma prática que eu acho muito legal. Faz bem? A meditação pode ajudar nessa ginástica da mente? Sim, mas o que eu mostro também no livro é que assim, a meditação é uma coisa muito ampla. Então, você tem vários tipos de meditação. Não significa que a meditação que você possa fazer todos os tipos. Eu, por exemplo, faço zazen há mais de 20 anos. Zazen então eu sempre... é um tipo de meditação? Zazen. Que é do Zen budismo. Que foi a primeira que eu fiz, me encaixou e é a que eu sempre fiz. Tem pessoas, e dizem que é a mais difícil, mas tem pessoas que não vão se encaixar com essa, que não vão se encaixar com nenhuma. Meditação, na verdade, é uma coisa muito ampla. Você pode perceber que tem pessoas que fazem crochê e que, na verdade, enquanto estão fazendo crochê, estão focadas naquela atividade, tanto quanto uma meditação. Eu estou dando um exemplo. Cada um pode descobrir a sua meditação. Tem estudos que mostram que a reza, a ladainha do terço, funciona como um mantra meditativo. E essas pessoas têm uma alteração do batimento cardíaco muito próximo da meditação com mantra. Por exemplo, tem gente que surfa e não precisa meditar, porque quando está surfando, mantém o foco no surf e na respiração. E funciona como uma atividade meditativa. Então, a gente tem que abrir a nossa mente. O que interessa é treinar o foco, a atenção, porque ajuda também a se controlar em relação às pessoas. Achar a sua.
Eu, por exemplo, às vezes posso até fazer outras atividades, como, por exemplo, fazer pão, que para mim é uma atividade meditativa. Só que ela é meditativa em termos. Eu ainda preciso sentar e meditar, porque eu preciso daquele silêncio, que quando eu faço pão eu não tenho. E precisa testar. Precisa testar para descobrir qual é o seu. Mas, Cláudia, tem algum estudo comprovando, assim, que pessoas que fazem meditação são, sei lá, vivem melhor, são mais eficientes nas suas tarefas? Tem algum estudo? Olha, você tem vários estudos, são milhares de estudos, e aí quando você junta todos os estudos juntos, que é o que a gente chama de meta-análise, o que se chega à conclusão é de que quando a atividade meditativa, a meditação em si, ela tem um efeito que varia de pessoa para pessoa, mas ele vai de pequeno a moderado. Ele não passa de moderado. O que significa isso? Que se você faz meditação e te faz bem, ótimo, você está tendo esse efeito. Mas não adianta só meditar. O que normalmente funciona para você ter um efeito maior é que você junta isso com uma postura de vida mais saudável. Ou seja, você vai praticar exercício, você vai cuidar da sua alimentação, você vai praticar essa meditação fora da própria meditação. Aí o efeito, sim, a mudança na maneira como você encara a vida, ele é fundamental. O que as pessoas às vezes misturam é que ela acha assim que pode meditar e dormir mal, e ter uma alimentação extremamente não saudável, não vai funcionar. Aí o efeito, por isso que o efeito pode ser pequeno. E para uns não tem efeito, para outros pode até... a pessoa nem consegue sentar e meditar e fica mais frustrada, porque ela, na verdade, precisa de uma postura mais ampla. Muito bom. Ô, Cláudia, e a gente já está estourando o nosso tempo, mas eu quero muito te perguntar sobre o uso do celular. Cada vez mais a gente passa mais tempo nas redes, consome a internet pelo celular, tá todo mundo ligado no celular. Celular faz mal para as nossas conexões cerebrais? O que faz mal é não saber usar o celular. E, infelizmente, o que a gente percebe é que 99% das pessoas não sabem utilizar o celular. Então, se 99% das pessoas não sabem utilizar, o celular faz mal. Porque é uma ferramenta maravilhosa que é para ser bem utilizada. E as pessoas não estão dominando o celular para o seu benefício. Elas estão, na verdade, sendo dominadas pelo celular. Essa que é a verdade. E isso está começando só a trazer consequências como mais transtorno de ansiedade, como burnout, entre outras questões. E para muitos, inclusive, principalmente meninas adolescentes, depressão. E os pais o tempo todo no celular, e as crianças também no celular. A gente só está começando a ver. Então, o vício pelo celular está virando uma epidemia. Na verdade, já virou uma pandemia, né? Que era a mesma coisa que antigamente, miopia era uma questão genética. Aí miopia acabou sendo um problema epidemiológico, porque as pessoas começaram a desenvolver miopia não pelas questões genéticas, que só uma porcentagem pequena das pessoas que tinham problemas com miopia. Não tem problema ser míope. O problema é que uma porcentagem de 10 a 20% das pessoas que têm miopia vão ter problemas seríssimos. E aí, quando fica isso, fica muito sério. Então, nós vamos começar a ver a mesma coisa com o celular, que a gente viu com miopia. A incidência de miopia, a prevalência da miopia no mundo foi aumentando cada vez mais. Agora, o problema dos transtornos por causa de não saber o celular, ou seja, não dominar a ferramenta e ser viciado nele, nós estamos começando a ver e, infelizmente, Miriam, a gente vai continuar vendo. Por isso que eu defendo, pra gente... Por isso que eu falo que para a gente viver melhor, a gente precisa viver melhor por meio da ciência. E foi por isso que eu escrevi o livro. Então, se a gente olha para esses dados, olha para a estatística e começa a repensar o nosso comportamento, aí a gente tem condições de viver melhor. Tem que colocar algumas mínimas barreiras para o celular, né, Cláudia? Então, assim, na mesa, tá jantando. Quem pegar no celular vai pagar a conta. Já põe... Tem estudos que mostram isso. O celular, ele funciona como um dreno cerebral, literalmente um dreno cerebral. Quanto mais perto o celular estiver de você, mais vezes você vai pegar o celular, mesmo que você deixe desligado. E tem estudos que mostram que quando a pessoa
senta para conversar com alguém e tem o celular no bolso, mesmo que ela não pegue, ele drena cerebralmente, porque ela tem aquela vontade de pegar e pode ser que ela se controle. Às vezes ela pega para olhar alguma coisa, para complementar a conversa, quando ela viu, ela já continuou no celular. É o que está acontecendo com todo mundo. Sim, a gente se perde. Você entra para escrever uma mensagem, mas aí você acaba lendo outras, esquece de responder a outra. O WhatsApp realmente é um dreno. Você falou tudo, Cláudia. Muito bom. Olha, exatamente. Então, por exemplo, eu já percebi isso. Eu vou no celular pegar uma coisa, quando eu vi tinha uma mensagem, eu já respondi, daqui a pouco eu falei assim, o que eu vim fazer no celular? E é por isso que eu, por exemplo, faço uso da neurociência e eu desligo o celular para trabalhar. Eu tenho 2 celulares, um para a família e um para o trabalho. Você tem que ter uma série de mecanismos para você aprender a usar melhor a ferramenta. E quem diz que o celular me atrapalha são as pessoas que mais mentem para si mesmas. Pera, como assim? O celular não me atrapalha ou me atrapalha? Não, quando a pessoa diz, eu não tenho problema com o celular. Entendi. Eu não olho o celular. Essas pessoas, e tem muitas pessoas assim, são as que estão mais na fase da negação. E vão demorar muito tempo para perceber. Muito bom. Cláudia, deixa eu mostrar mais uma vez a capa do seu livro, que é interessantíssimo, pessoal. O Edu vai colocar aí, ó, da editora Planeta, Eu Controlo Como Me Sinto. Eu quero agradecer muito a presença da Cláudia aqui, adorei a conversa, Cláudia. Obrigada, Miriam, obrigada a todos os ouvintes. Foi um prazer estar com você aqui pela primeira vez. Volte outras vezes. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.